Vamos falar sobre os transtornos de desenvolvimento da linguagem? Quem nunca teve dificuldade em se expressar e ser compreendido? A questão é, os transtornos vão além das dificuldades momentâneas de estar ansiosa ou nervosa por algo. Eles são problemas de comunicação que estão presentes na fala da criança na sua fase de aquisição dos sons da língua materna e muitas vezes não são tratados com especialistas por falta de informação mesmo. E estou aqui justamente para te contar como entender a criança que apresenta dificuldade em ser compreendida, ok? Como a fala é um pré-requisito para o reconhecimento e o desenvolvimento da linguagem, ou seja, primeiramente a criança internaliza a aprendizagem dos sons estabelecidos pela língua materna, ficando assim no plano fonético, ok? Agora, a segunda etapa, logo em seguida, ela entra no plano fonológico, que quer dizer, quando começa de fato a organizar esses sons em palavras com significados. E esse processo é o natural dos falantes nativos de um idioma. Então, quando a criança não consegue se desenvolver com esses requisitos, é um ponto de atenção para pedir ajuda ao pediatra para que ele possa encaminhar a criança para um especialista, seja fono, otorrino, ortodontista, enfim. Existe a polêmica da alfabetização em saber qual é o melhor método. Bom, eu, como professora de línguas, tenho a mesma visão de quem é adepto ao método fonético. Por quê? Porque simplesmente orienta a criança a começar a ler considerando o conhecimento que ela já tem da sua língua materna, que são os sons já adquiridos. Então, a partir disso, o que acontece? Facilita a criança a decodificar as palavras com significados. Por exemplo, se a criança começa a escrever casa com K, num primeiro momento da sua aprendizagem, pode dizer que ela está sim, ela está certa, porque a letra C do alfabeto, no plano fonético, se emprega, por exemplo, na serpente, que seria com S, mas ela escreve com C, porque está no ponto de vista da criança, é o primeiro passo de aprendizagem dela, ok? Então, muitas pessoas vão pensar, mas ela está escrevendo errado. Não, é o primeiro processo de aquisição. Okay? Então, não tem acreditado que é errando que se aprende? Então, em paralelo às leituras de histórias, a criança vai começar o quê? A associar a escrita correta com a sua fala, com a sua leitura. Então, ela estará entrando o quê? Na segunda fase da aprendizagem. Por quê? Por isso que é muito importante incentivar a criança a ler e contar histórias, recontar também. Então, quem começa a alfabetização, a criança pelo alfabeto, acaba forçando o quê? A criança a gastar mais energia. Por quê? Porque ela terá que saber aplicar o som das letras nos mais diversos sons representativos das mesmas letras em várias palavras. Vou explicar como. Por exemplo, a criança que aprende primeiro o alfabeto, por exemplo, a letra J, na prática ela associará J nela. Não sei, seria mais ou menos assim, porque a letra J com janela, J nela, só que não. Então a criança ela terá que aprender o J e o já. Então, são duas aprendizagens, então, que parece com a letra G do som fonético, então, e vira uma confusão muito grande na cabecinha da criança. Imagina isso. Nós, adultos, a gente já tem mais essa complexidade de entendimento, mas a criança não. Então, por que não facilitar esse processo? Tem gente que complica, não é mesmo? Então, vou explicar a diferença existente entre os dois planos de desenvolvimento da linguagem, que é o fonético e fonológico, ok? Então, o plano fonético, essa primeira fase da criança, ela se concentra apenas na produção articulatória. Então,
pedagogicamente falando, primeiro a criança associa o som à imagem e focaliza seus esforços somente nos motores da fala. Então, esse exercício começa lá no período balbucio, até chegar no início da troca verbal com o seu meio social, ok? Então, enquanto no nível fonológico, que é a segunda fase de aprendizagem, a criança ela começa a adquirir a consciência do uso dos sons com os significados para conquistar o quê? A correspondência da sua fala com o outro, com outra pessoa. Então, a sua leitura agora vai precisar de quê? Ter um suporte das palavras para ela começar a perceber a importância da escrita. Percebeu como é um processo de requisitos que precisam ser respeitados para justamente evitar alguns transtornos no desenvolvimento da linguagem da criança? Então, fique a dica e deixe seus comentários, hein? Ok? Combinado? Então, até amanhã. Tchau!